vez os moradores da Rua Vermelha, da paz do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Bom dia a todos. Queremos partir o pão, que é o alimento para a alma do homem. Palavra de Deus. Esta palavra tem prevalecido e permanecido de século em século. Jesus Cristo disse: "Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar." Jesus Cristo falou para o adversário: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Aleluia! Queremos trazer uma mensagem nesse tempo difícil, tempo no qual a humanidade enfrentou uma pandemia, uma peste que assolou os 4 cantos da terra e ceifou, dizimou, matou milhões de pessoas no globo terrestre. Jesus Cristo profetizou esse tempo do fim no qual haveria pestes, enfermidades, doenças, pragas, e iriam dizimar os moradores da terra. Este é um sinal muito forte da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele profetizou fome na terra, no qual o alimento se tornaria escasso e o preço muito caro para a pessoa manter-se na face da terra. Já existem áreas improdutíveis na face da terra no qual não se produzem mais alimento. A terra em certos lugares se tornaram estéril. Tudo foi predito do nosso Senhor Jesus Cristo, quando peregrinou nesta terra, trazendo uma mensagem de arrependimento ao coração do homem. Primeiro passo para o homem alcançar a misericórdia de Deus, através do arrependimento de seus pecados, dos seus delitos, das suas faltas. O Pai Eterno, o Todo-Poderoso, o pecado nos separa de Deus, o pecado nos afasta de Deus. Está registrado em Romanos capítulo 6, versículo 23. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. A vida não acaba aqui. Muitos pensam que viveu uma vida aqui na terra e morreu e acabou. Não. A verdade é que nós temos uma eternidade pela frente. Está ordenado o homem morrer uma vez, vindo depois do juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Todo ser humano, até mesmo os animais, a criação de Deus, eles vão um dia perecer, morrer, se acabar. Será tirado o fôlego de vida. Mas Jesus disse: aqueles que fazem a minha vontade permanecerão para sempre. Jesus Cristo disse mais:
aquele que guardar a minha palavra, os meus mandamentos, nunca verá morte. Esta é a promessa que Cristo fez aos seus seguidores, aqueles que guardam seus mandamentos e andam no caminho da verdade. Está registrado em 1 João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna só encontramos em Jesus Cristo. E como eu posso encontrar o Salvador? Jesus Cristo é a palavra de Deus revelada ao homem. As próprias Sagradas Escrituras testificam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando Jesus Cristo estava reunido com seus discípulos, o apóstolo Tomé pergunta para Jesus Cristo: Jesus, mostra-nos o caminho. Jesus Cristo respondeu: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não adianta nós buscarmos outro nome, outro Deus, outro meio, outro caminho, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o verdadeiro caminho que conduz ao homem à salvação, aos céus de glória. Isto está comprovado quando os homens lançaram mão dele, o açoitaram, maltrataram, cuspiram em seu rosto, esbofetearam e crucificaram-no na cruz do Calvário. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era necessário Jesus Cristo vir a esta terra, oferecer a sua própria vida em resgate do homem que estava indo para o caminho da condenação, sem esperança, sem fé no coração. Mas Deus proveu o Cordeiro perfeito para o sacrifício em resgate da alma do homem. Jesus Cristo esteve nesta terra. Glória a Deus. O homem foi feito à sua imagem e semelhança. Glória a Deus. Jesus Cristo deixa o reino de Deus, o Pai, e ofereceu-se para vir aqui nesta terra, passar sofrimento, tribulação, provação nesta vida. Foi tentado pelo diabo, tentado pelo pecado, mas ele conseguiu vencer o pecado, venceu a tentação, venceu as provações da vida. Como homem ele veio. Diz a palavra de Deus que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Aleluia! E trouxe uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, uma mensagem de salvação, uma mensagem de vida. Como nós louvamos aqui, nem tudo está perdido. A fé é o veículo, a fé é o instrumento que o homem tem para se chegar até Deus. Está registrado em Hebreus, capítulo 11, e versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. A fé move montanhas. A fé pode operar milagres.
Como é que eu alcanço fé ao meu coração, pregador? É ouvindo a mensagem da palavra de Deus, a mesma mensagem que Cristo Jesus anunciou quando esteve nesta terra. Você não paga pela salvação da tua alma, mas o falso evangelho cobra pela salvação da tua alma. Cristo já pagou o resgate pela tua alma. A salvação é o dom de Deus. Salvação é de graça. Graça é um favor imerecível da parte de Deus para o homem, porque está registrado em São João capítulo 13, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna só encontramos no Salvador Jesus Cristo. Ninguém mais pode oferecer salvação para o homem, a não ser o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Esta é a maior prova que Deus deu à humanidade. Deus entregando o seu Filho para morrer, aleluia, por todos os pecadores. Está registrado em Romanos capítulo 13, versículo 23. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E era necessário alguém resgatar a alma do homem da lamação do pecado e da condenação eterna. Jesus Cristo é o único que pode resgatar e remir a alma do homem da condenação. Aleluia! Eu quero compartilhar uma palavra que se encontra em Tito, capítulo 2, versículo 11. E tem como título: a graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela. A graça da salvação há de manifestar-se a todos, e devemos falar dela. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Apareceu João Batista pregando no deserto e anunciando que viria o Messias prometido nas Sagradas Escrituras, o Salvador do mundo. Entre o povo judeu, nação escolhida de Deus, viria aquele que no qual pagaria o resgate da salvação da alma do homem. Está registrado que tudo tem um propósito debaixo do céu: tempo de nascer, tempo de crescer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e arrancar o que se plantou. Há tempo de juntar pedras e espalhar pedras. Há tempo de rir e há tempo de chorar. Há tempo de edificar e há tempo de derribar o que se edificou. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se e abraçar. Tudo há um tempo e um propósito
debaixo desse céu. Glória a Deus. E o homem foi feito para um propósito: exaltar o nome do Todo-Poderoso e reconhecer a sua dependência do Pai Eterno. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus que Ele nos formou do ventre da nossa mãe. Antes que o nosso corpo fosse formado, Ele nos entreteceu lá no ventre. Aleluia. Ele nos começou a moldar o ventre da nossa mãe. O homem não foi jogado no mundo por acaso. Ele veio segundo o propósito de Deus na face da terra. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus, Ele dotou o homem de livre-arbítrio, o direito de escolha aonde vai passar a eternidade. Nos céus de glória, o lugar de repouso, o lugar onde você não paga por nada. Vivemos num tempo no qual aqui na terra se paga por tudo. Imposto mais imposto, dinheiro e mais dinheiro. Muitos dizem que nada é de graça nesta terra. E pensando bem, a maioria das coisas se move por dinheiro e tudo se faz por dinheiro. Mas veio um homem que quebrou esta regra. Veio um homem que, aleluia, deu o meio de escape para o homem, o meio de salvação. E ele não cobrou nada. A salvação foi conquistada na cruz do Calvário. Glória a Deus. Você não paga pela salvação da tua alma. Quem pregar ou falar para você que você tem que fazer sacrifício para Deus e entregar dinheiro no altar para obter o perdão dos pecados e salvação da tua alma, estão mentindo para você. Esse não é o verdadeiro evangelho que Cristo anunciou quando esteve nesta terra. Ele abriu os olhos dos cegos, Ele fez o paralítico andar, o mudo falar, o surdo ouvir, Ele limpou os leprosos. Glória a Deus. Ele trouxe o morto para a vida. Aleluia. E nunca tirou nada de ninguém, porque Ele era a própria essência da mensagem que pregava, o amor. E nós devemos fazer todas as coisas com amor, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que nos deixou e apontou o caminho que nos conduz aos céus de glória. A palavra de Deus, nós vemos a mensagem que Cristo pregou, e a sua mensagem não era uma mensagem como os homens pregavam. A sua mensagem era com autoridade, porque ele pregava e demonstrava no seu dia a dia aquilo que ele ensinava à multidão. Ele não pregava como os fariseus hipócritas, que pregam, mas não vivem o que pregam. Os fariseus, eles pregavam o amor, mas não praticavam o amor. Porque eles praticavam o exterior, os rituais, as práticas. E Jesus Cristo disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele está no meio de vós. Quando Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Está registrado na palavra de Deus que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens.
Estão muitos enganados, pensando que o templo poderá salvar os fiéis, a instituição, os fiéis ao templo. Mas muitos se encontram longe da palavra da verdade, pregam o amor, mas não vivem o amor, têm ódio no coração. Jesus Cristo deixou 2 mandamentos: amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ama teu próximo como a ti mesmo. Mas vivemos no tempo do fim, e Jesus profetizou o tempo do fim dizendo: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a maior iniquidade que nós vemos é a falta de amor para com o próximo. No céu não tem cerca, no céu não tem muro, no céu não tem divisão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único e precioso Filho, Jesus Cristo, por amor e resgate da nossa alma. Mas o homem é salvado, a salvação vem por meio da graça, e a graça vem por aquilo que Jesus Cristo anunciou e fez na cruz do Calvário, entregando a sua vida em salvação da humanidade, a humanidade perdida. Diz a Bíblia que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Para o homem alcançar a salvação, é necessário vir para a luz da palavra, da verdade, e não andar na mentira, no pecado, na sujeira, na idolatria, no adultério, na prostituição, no homossexualismo, no lesbianismo. Isso é pecado e afronta contra Deus. Isso traz juízo da parte de Deus. Mas quando o homem se arrepende dos seus pecados e tem Jesus Cristo como seu advogado para interceder pela sua causa, o caminho para a vitória é aberto, e Deus usa de misericórdia e reconcilia o homem pecador com o Pai que é santo. Está escrito na palavra de Deus: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Está registrado em Apocalipse. E na cidade santa, no qual Deus preparou para os salvos, os remidos, os eleitos, os escolhidos, não haverá nada que contamine esta cidade. Por isso, nós devemos buscar o caminho da salvação é na palavra de Deus, não na religião. A religião é o meio no qual vai arrastar milhões para o abismo. A verdadeira religião está escrito em Tiago 1,26. É visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O mundo, nós somos de Deus. Quem está com Deus está na palavra e guarda seus mandamentos. Quem não está com Deus não ama a sua palavra e não guarda seus mandamentos. Está no mundo. Está registrado em 1 João capítulo 5, versículo 19. Nós somos de Deus e todo mundo jaz no maligno. As obras do maligno são manifestas: morte, injustiça, maldade, bruxaria, feitiçaria, iniquidade, destruição. Essas são as obras do diabo. Mas está escrito: Jesus Cristo se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. Esse é o nome que é sobre todo nome, o nome no qual todo joelho se dobrará no céu, se dobrará na terra e embaixo da terra, e vai ter que abrir a boquinha e confessar que Jesus Cristo é o Senhor.
Senhor de toda a carne, Senhor que venceu o inferno, Senhor que venceu o pecado, venceu a tentação, venceu a morte, triunfou sobre a morte. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Tragada foi a vitória da morte. Aleluia, tragada foi a morte na vitória, diz a palavra do Senhor. Não adianta você fazer sacrifício de tolo. O único sacrifício que Deus exige é obediência à palavra de Deus. E muitos não querem obedecer a palavra do Senhor. Estão enganados. E vão para o abismo, para o inferno, o lugar de tormento, onde a chama não se apaga. Aleluia, o bicho não morre. Lugar de ranger de dentes e tormento, lugar de punição. É o homem que deve escolher o caminho que deve andar. Caminho da vida ou caminho da morte? Caminho da salvação ou caminho da condenação? Andar com Cristo ou andar com o diabo? Diz a Bíblia que o diabo é o pai da mentira. E foi homicida desde o princípio. E nunca se firmou na verdade porque ele fala do que é próprio. Mas Cristo é aquele que trouxe a mensagem da verdade. E ele disse: ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Para buscar a Deus é necessário o homem humilhar-se e buscar a palavra da verdade e da justiça e andar nos seus mandamentos. Senão, amanhã pode ser tarde e a tua alma para no abismo, no inferno. Muitos dizem que o inferno é aqui. Se o Senhor crê, se o Senhor crê no que estamos pregando, Jesus tem cura hoje. Jesus, está escrito lá na tua palavra que verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sob seguro pelas suas pisaduras. Amém, Jesus. Jesus arranca toda a dor deste homem. Jesus restaura esta costela, Pai. E mostra o caminho da salvação para ele, Jesus. Jesus, opera um milagre aqui, Senhor. E exalta o teu nome, Pai. A tua palavra diz que onde dois ou três concordarem acerca de algo, aqui na terra será concordado no céu. Por isso nós te pedimos, opera um milagre, Senhor, na vida desse Senhor, para a glória do teu nome. Costela, Pai. E mostra o caminho da salvação para ele, Jesus. Jesus, opera um milagre aqui, Senhor. E exalta o teu nome, Pai. A tua palavra diz que onde dois ou três concordarem acerca de algo, aqui na terra será concordado no céu. Por isso nós te pedimos, opera um milagre, Senhor, na vida desse Senhor, para a glória do teu nome. Venha repreender toda obra do diabo, toda obra do mal, toda dor e enfermidade, caia por terra no nome de Jesus. Vai tocando agora essa história do teu poder. Toque agora, Senhor. A tua palavra diz que os anjos ministradores estão aqui a servir dele, aqueles que vão herdar a salvação. Toque nessa costela aí, Senhor. Quebra, Senhor, quebra o poder do inimigo. Seja repreendido toda dor no nome de Jesus Cristo, esse nome tem poder para desfazer as obras do diabo. Desfaz, Jesus, e opera um milagre. Cura esse homem por completo, sara ele, Jesus. Nós pedimos ao Senhor, é o teu nome, Senhor. É teu nome, Senhor, vela pela sua palavra. O Senhor levou sobre si a nossa dor. Leva todas as dores desse homem. Restaura e cola essa costela, Pai. Em nome de que ele não venha cair nas mãos dos médicos. Oh, meu Deus, faz um milagre aqui para a glória do teu nome. Você não paga por milagre, você não paga por cura, você não paga por benefício. A Bíblia diz em Atos capítulo 16 e versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Mas a falsa religião, ela tira tudo do homem. Sua casa, seu carro, seu dinheiro, seus bens. Deus não precisa do dinheiro do homem. Deus não precisa da casa do homem. Deus não precisa do veículo do homem. O único que Deus exige na sua palavra é que o homem guarde seus mandamentos.
e ande na verdade e obedeça a sua palavra. Isso é aceito por Deus, sacrifício agradável a Deus. É os lábios que confessam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Salvador do mundo. Mas a religião engana e mente e vai arrastar milhões para o abismo, para a condenação eterna. Jesus Cristo disse: a mim me perseguiram, vos perseguirão a vós também. João Batista pregou a reta justiça de Deus e foi degolado por pregar a verdade e anunciar para Herodes o pecado dele, adultério, porque ele tinha ficado com a mulher do seu irmão. O adultério vai arrastar milhões para o abismo, e o adultério espiritual também. Deixar de servir o Deus vivo, o Deus da palavra, o Deus que criou os céus e a terra, para se inclinarem diante de uma imagem de escultura, que tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem braço e não ajuda, tem pé e não anda. É um ídolo mudo e vai arrastar milhões para o inferno. Esta verdade ninguém está pregando nos templos, estão mentindo, explorando e enganando as pessoas. Mas Deus tem os verdadeiros na face da terra, os verdadeiros profetas, que estão pregando a verdade, porque eles não se vendem, não se trocam. Estão comprometidos com Deus, estão comprometidos com o Rei do Céu, estão comprometidos com a verdade, e vão morrer pela verdade, mas não vão negar Cristo. E muitos estão negando a Cristo com as suas palavras e suas obras, porque pregam e não vivem aquilo que Cristo ensinou quando esteve nesta terra. A salvação se encontra em Jesus Cristo de Nazaré, nas Sagradas Escrituras, não tem outro caminho. Arrependam-se e volte-se ao primeiro amor e à prática das primeiras obras. O juízo de Deus está na terra. O fim está chegando e essa terra vai ser queimada com fogo, e toda a sua obra de injustiça e maldade e iniquidade que estão cometendo na terra. Abandona o pecado, abandona a prostituição, abandona as drogas, abandona os vícios, abandona a mentira. Isso vai conduzir muitos para o fogo eterno da perdição, o lugar escuro, o lugar onde há tormento, sofrimento, ranger de dentes. E muitos já estão nesse lugar, pedindo misericórdia, pedindo ajuda de Jesus, clamando pelo pai, pela mãe, porque desprezaram o reto conselho da palavra de Deus. Deus deixou os mandamentos para o homem cumprir e andar neles. E Jesus Cristo disse: meus mandamentos não são pesados. A salvação é para quem quer, a salvação é para quem busca, a salvação é quem deseja morar no céu de glória, o lugar de paz, gozo, alegria, o lugar que está preparado para os salvos que abraçaram o Evangelho de Cristo, a mensagem da salvação. Está registrado na palavra de Deus. Que importa entrar no reino de Deus por muita tribulação? Que negócio é esse, o céu de facilidade? O céu que todo mundo vai. O injusto vai para lá, o estuprador vai para lá, todo mundo vai para o céu, morreu vai para o céu. Se arrependam das suas obras más e volte-se a buscar a presença do Filho de Deus, Jesus Cristo, na sua palavra. Jesus ama o pecador arrependido, que se humilha, e a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Glória a Deus. E a porta da salvação está aberta para a lagoa vermelha, o verdadeiro evangelho que não se vende e não se compra. Jesus Cristo entra no templo e vê muitos comprando e vendendo dentro do templo, e os cambistas estavam ali trocando dinheiro. A casa de Deus se tornou um covil de ladrões e salteadores, e não é diferente nesse tempo do fim. Em muitos lugares estão comprando e vendendo bênção, milagre, cura, salvação, e tirando das pessoas aquilo que elas trabalharam e adquiriram honestamente.
Esse é o falso evangelho que vai arrastar milhões para a chama do inferno. Verdade. Fuja dos cães, fuja da falsa religião, Glória a Deus. fuja dos falsos profetas, fuja dos falsos pregadores do evangelho, mentiroso. Há dois altares que estão mentindo e enganando o povo. A salvação é de graça, é por meio da fé, do sacrifício de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Hoje os pobres não podem entrar nos templos luxuosos, porque não deixam mais. É um desfile de moda, é uma ostentação, o evangelho é ostentação. Estão cheirando. Evangelho mesquinho, evangelho sem amor para com os bons, para os próximos. Salvação se encontra só em Jesus Cristo de Nazaré. O resto é mentira, o resto é promessa fiada, o resto é palavra de homem e cai no vazio do esquecimento. É a mensagem que pregamos, a mensagem é dura, mas Aleluia. a mensagem é de graça, você não paga nada. Hoje tem templo e ministério para tudo que é gosto. Igreja mundana, igreja leviana, igreja licenciosa, igreja profana, igreja mentirosa, e não vive a verdade que Cristo pregou na face da terra. E Deus vai recompensar cada uma delas, conforme o que semearam. Jesus Cristo disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do Pai. Então, que é chegada a vós o reino dos céus, e o reino dos céus não veio com aparência exterior. Ele disse mais: a vida do homem não consiste naquilo que ele possui. Muitos estão confiados pensando que Deus está prosperando e abençoando e vai entrar no reino dos céus e se tornar egoístas, mesquinhos, individualistas, e não repartem mais com os pequenos da terra, os humildes, os pobres. E justiça é essa na terra. Jesus Cristo, vamos voltar lá para o monte, subiu o monte para levar a mensagem da vida, a mensagem da verdade, e não do engano. E teve compaixão da multidão. Em muitos lugares ninguém mais tem compaixão de ninguém, porque não reparte nada com ninguém, só quer para si. E foi profetizado em Joel 34, profecia contra os pastores e fiéis de Israel. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores das ovelhas, comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram por pasto de todas as feras do campo, porque se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todos os alto ondeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor,
os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e eles não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. E vai por diante. Pastores infiéis, gananciosos, mesquinhos, cães curiosos, as dessas trevas os abraçarão, que não estão vivendo a verdade que Cristo ensinou. Amam os prazeres do mundo, amam os prazeres da carne, amam o luxo, o conforto, e não se lembram do pobre, do miserável, do faminto, daquele que está doente, daquele que está enfermo e cativo. Esta é a verdade que anunciamos, a verdade que anunciaram os santos profetas que estiveram antes da vida do bom pastor. Glória a Deus. Chamavam o profeta Elias de perturbador de Israel, porque ele confrontava com o pecado, a iniquidade, a injustiça e a maldade. E os reis da sua época queriam matá-lo, mas não conseguiram prevalecer contra o profeta Elias. Ele foi arrebatado aos céus de glória e não viu a morte. A igreja que espera Cristo, ela também será arrebatada e não vai ver a morte. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 10. O bom pastor. Tem o bom pastor e o mau pastor. O pastor que tem amor no coração e o pastor que tem ódio no coração. Jesus Cristo disse: não pode árvore boa dar mau fruto, e nem a árvore má dá bom fruto. Pela árvore se conhece o fruto. João 10 nos diz assim: na verdade vos digo. Jesus já começava a sua mensagem firmado na verdade. Jesus não tinha de enrolação, Jesus não tinha de engano, de mentira, de passar conversa, não. Ele já era direto. Na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão salteador. Está cheio de ladrão que não entrou pela porta de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo deixou um exemplo: de graça recebeste e de graça dai. Mas hoje estão cobrando tudo das ovelhinhas de Jesus Cristo. Enganadores. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas,
e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não, o ladrão vem, senão a roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, revira o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Glória a Assim Deus. como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda Glória a tenho Deus. outras ovelhas que não são desse aprisco. Glória a Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém. Jesus falou dos ladrões que não entram pela palavra da verdade, que mentem, enganam, extorquem, enriquecem, não com boas obras, mas ao amor ao dinheiro. E está escrito na palavra de Deus que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus disse: não podeis servir a Deus e a Mamon, o Deus das riquezas. E o diabo está enganando muita gente, pensando que vai morar no céu de glória, que está servindo a Deus, mas ama o pecado, ama os prazeres da carne e ama o Deus Mamon. E estão esquecendo de juntar tesouro no céu. Deus deixou ao homem o direito de escolha aonde vai passar a eternidade. No lugar que Cristo foi preparado, no reino de Deus, está escrito na palavra de Deus que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Isso é reino de Deus. Ninguém pode privar o homem o direito de entrar no reino dos céus. Esse direito está no próprio homem. Deus deu o livre-arbítrio para o homem escolher onde vai passar a eternidade: no céu de glória ou no lugar de castigo, tormento, sofrimento, no inferno. Aí em São João 14 está escrito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos por onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é Pai. Ninguém vai ao Pai direto, não, tem que passar pela palavra de Deus, e a palavra é Cristo. Quem não estiver dentro da palavra, não vai nunca ver a Deus. A
Bíblia diz: bem-aventurados os que limpam o coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Como é que eu limpo o meu coração, pregador? É meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, porque a palavra de Deus é água viva. Glória a Deus. Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, dentro do seu ser brotará uma fonte para a vida eterna, jogará uma água para a vida eterna. Esta água que limpa o homem da sujeira, do pecado, da maldade e da injustiça, chama-se palavra de Deus. Glória a Deus. Não tem outro meio para o homem limpar o coração a não ser através da palavra de Deus e do sangue de Jesus Cristo. O negócio aqui é Bíblia, conversa de homem está fora. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quem anda na verdade anda na luz. Quem diz que tem Jesus e não anda na palavra, anda em trevas. É a palavra que está dizendo. João 1:7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Água e sangue. Água e sangue, água e sangue. Glória a Deus. Palavra e sacrifício de cruz. Jesus Cristo na cruz do Calvário. Glória a Purifica o homem de todo pecado. Até aqui, a mensagem que Deus entregou a seu humilde servo. No partir do pão, ao meio-dia, verdadeiro alimento para a alma do homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A mensagem que pregamos, a mensagem é dura, mas Aleluia! a mensagem é de graça, você não paga nada. Hoje tem templo e ministério para tudo que é gosto. Igreja mundana, igreja leviana, igreja licenciosa, igreja profana, igreja mentirosa, e não vive a verdade que Cristo pregou na face da terra. E Deus vai recompensar cada uma delas, conforme o que semearam. Jesus Cristo disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do Pai.